Todas as civilizações, religiões e raças de nosso passado antigo sabiam que a Terra era plana, com uma cúpula semelhante a uma barreira acima de nós. Suas representações provam isso. Até 500 anos atrás, as pessoas acreditavam que éramos o centro do universo. A Igreja Católica Romana e uma equipe de cientistas e astrônomos jesuítas fizeram grandes esforços para mudar essa crença. Ao fazê-lo, eles acreditavam que poderiam tirar muitas almas das verdades bíblicas. Os maçons reforçaram o engano e estiveram envolvidos desde o início da NASA. Esses grupos detêm todo o poder e segredos deste mundo. Seu motivo? Para enganar, para manipular, para controlar. Mais importante ainda, esconder a prova de criação e seu Criador. Não esqueça, eles dirão qualquer coisa para fazer você acreditar que vivemos em um sistema heliocêntrico, um sistema originário do culto pagão ao Sol, com planetas com nomes de dietas pagãs e uma nave espacial com o nome de Apolo-Ion, também conhecido como Nimrod, o Deus Sol. Nunca foi do interesse deles que nós soubéssemos a verdade. E porque não sabemos a verdade, permanecemos ignorantes sobre o que está bem diante de nossos rostos. Semiramis exigiu adoração tanto para o marido Nimrod e seu filho Tammuz, quanto para si mesma. Ela alegou que seu filho era tanto Deus Pai e Deus Filho. Ela se anunciou rainha do céu e proclamou que seu marido e ela eram ambos Deus e deusa, que deveriam ser adorados como tal. Ela também alegou que seu espírito era a lua, e quando da sua morte, ela iria morar na lua, mesmo quando Nimrod já estava no sol. Como a igreja de Satanás cresceu, Semiramis começou a tornar este culto religioso mais discreto. Os seguidores tinham que fazer juramentos secretos e, portanto, a origem das sociedades secretas. Semiramis foi capaz de controlar e exercer o senhorio sobre seus seguidores, fazendo-os confessar seus pecados ao sacerdote. Isto começou por ela afirmar que ela e seu padre eram os únicos que entendiam os mistérios de Deus e somente através deles eles poderiam alcançar Deus. Sua dedicação e medo desse cruel sistema religioso falso levou-os a cumprir. Sacerdotes de Satã são os mestres do engano. Eles estavam profundamente no oculto, magia e ilusão. A idolatria começou na igreja com estátuas e imagens representando a religião falsa. Semiramis era adorada como a rainha do céu, Astarte, e seu símbolo era a lua, enquanto seu marido era chamado de Baal, o Deus Sol. A cidade de Babilônia foi a sede da adoração de Satanás, até a sua queda para os medos e os persas em 539 a.C. Nessa época, os sacerdotes pagãos babilônicos deixaram a Babilônia e foram para Alexandria e Pérgamo. A maioria dos sacerdotes pagãos da Babilônia foi para Pérgamo, mais do que Alexandria. Então, por muitos séculos após a queda da Babilônia, Pérgamo tornou-se a nova sede de Satanás. Por volta de 129 a.C., surgiu a oportunidade de partirem de Pérgamo e ir a Roma. E assim, Roma se tornou a sede final de Satanás, onde ele montou sua igreja e, portanto, a adoração ao sol, praticada no domingo, prevaleceu em Alexandria e Roma no tempo de Cristo. Neste ponto, a adoração de Baal pegou rapidamente e se espalhou por muitas partes do mundo. No Egito, Nimrod e Semiramis ficaram conhecidos como Osíris ou Horus, deus do sol, e Ísis.
na Fenícia, Tamos e Asterate, em Roma, Vênus e Cupido, Grécia, Afrodite e Eros, na China, Mãe Xingmu e seu filho. Como a estação fria começava a cada ano, eles acreditavam que o Deus Sol os estava deixando. Em 25 de dezembro, o Sol parece retornar, então eles chamaram este dia o nascimento do Sol. Tamos era adorado como o Filho do Sol. A primeira letra do seu nome tornou-se o símbolo da adoração do Sol. Sacrifícios humanos para o Deus Sol foram oferecidos nesta carta inicial feita de madeira, conhecida como a cruz T, e este T para Tamos é também a verdadeira origem dos católicos que se cruzam. Satanás trabalhou muitos anos antes da concepção e nascimento do verdadeiro Messias para falsificar, através do culto do Sol, sua concepção milagrosa e nascimento. Satanás conseguiu muitas vezes levar o povo de Deus ao pecado e à adoração pagã ao Sol. Jesus foi crucificado e ressuscitou na primavera do ano, perto da época do Festival da Lua. O diabo estava trabalhando mais uma vez para trazer a ideia de ter uma celebração ao mesmo tempo que os pagãos, mas chamando-a em honra da ressurreição. Em relação à adoração da deusa da lua Semiramis, a chamada Rainha do Céu. Os bolos para a Rainha do Céu eram redondos e neles foi cortada uma cruz em homenagem ao Deus Sol. E eles foram oferecidos para a Rainha do Céu e hoje nós os chamamos de bolos quentes. Os 40 dias de choro por Tamos tornou-se a Quaresma e no final da Quaresma chegou o domingo de Páscoa. O profeta Ezequiel recebeu abominações ainda maiores. Esta deusa Estar, Páscoa, passou a ser conhecida como a deusa da primavera, como na nova vida, ou como a história registra, a deusa da reprodução. Os pagãos iam para algum lado da montanha no domingo de manhã e adoravam essa deusa, como o sol estava nascendo no leste. Eles se entregaram à imoralidade e à indecência de toda a descrição. Os ovos e coelhos foram usados como símbolos de fertilidade e germinação e, portanto, vida nova. Tudo entrou na igreja aos poucos e foi abençoado pela Igreja Católica e dado ao mundo. E algumas pessoas se perguntam por que Deus chama a Igreja Católica de Babilônia. Na construção da Torre de Babel, todas as nações começaram a se rebelar contra Deus. Começou em Babilônia, no plano de Shinar, junto ao rio Eufrates, muitas gerações depois do grande dilúvio. Este foi o começo da igreja de Satanás e o nascimento do paganismo. Na época, a humanidade havia multiplicado e falado significativamente uma língua. Cush, o neto de Noé e filho de Ham, criaram um plano com seu filho Nimrod para criar uma falsa religião para governar o mundo. Eles tinham um plano para influenciar os corações e corromper as mentes da humanidade com um sistema mundial único. O uso de Nimrod por Satanás foi uma tentativa deliberada de desafiar Deus e sua autoridade. No entanto, Deus desceu e confundiu a língua em muitas línguas, de modo que não conseguiam mais entender a fala alheia. Isso impediu a humanidade de continuar a construção da torre e fez com que eles se dispersassem em diferentes regiões do mundo. Nimrod se tornou um homem poderoso do pecado, um assassino de homens inocentes e um rebelde diante do Senhor. Ele era o anticristo e imperador da Idade do Bronze. Quando Deus confundiu as línguas na torre,
O nome de Nimrod se espalhou pelo mundo, em diferentes dialetos. Ele era um homem com muitos nomes diferentes e uma enorme reputação. Ele passou por esses nomes no mundo antigo: Gilgamesh, Baal, Melkarte, Adonis, Eshmun, Dumuzi, Dionísio, Baco, Órion, Mitra, Apolo, Ra, Tamus e Osíris. Depois que a humanidade se dividiu em diferentes partes do mundo, Nimrod então se casou com sua mãe Semiramis, que era tão perversa e devotada a Satanás quanto seu filho. Incesto foi usado para unir este novo sistema religioso falso, tornando-os o primeiro rei e rainha desafiados. Nimrod e Semiramis seriam muito usados por Satanás para atrair a adoração para longe do verdadeiro Deus do céu e enviar milhões, até bilhões de almas para o inferno. Esse falso sistema teve seu plano de sacrifício, assim como Deus tinha um plano para sacrificar. Contudo, a adoração pagã dos satânicos exigia o sacrifício dos seres humanos frequentemente, os filhos e filhas dos adoradores. Um falso dia sagrado foi instituído em honra do Deus Sol, no dia do Sol. E isso foi planejado por Satanás para roubar a autoridade de Deus como o Criador do universo e seu santo dia de adoração, o sábado. O sacrifício de bebês para Satanás era prática comum, até que Shem, um dos filhos de Noé, matou Nimrod e o cortou em pedaços pequenos como um exemplo para os outros não cometerem tais pecados e práticas religiosas más. Shem era um homem piedoso e foi através de sua linhagem que o Messias viria. A Torre de Babel era, na verdade, a adoração de Satanás, na forma de fogo, o sol e a serpente. No entanto, a adoração de Satanás não podia ser feita abertamente por causa dos muitos que ainda acreditavam no verdadeiro Deus de Noé. Então, uma religião misteriosa desenvolveu-se onde Satanás podia ser adorado em segredo. Semiramis elaborou um plano onde ela poderia reviver com sucesso a religião pagã de Nimrod. Não muito depois da morte de Nimrod, Semiramis ficou grávida. Ela alegou que quando Nimrod morreu, seu espírito subiu para o sol, que se tornou um símbolo dele. Ela também disse que um raio do sol tinha chegado e a engravidou com uma criança que ela acreditava ser Nimrod, voltando como uma reencarnação do Deus Sol. Semiramis nomeou a criança Tamus, que então se tornou atriz em uma doutrina da Trindade. É também por isso que muitas pessoas acreditam que a história de Jesus pode não ser autêntica. Tudo por causa do equívoco que existem entre muitas histórias com semelhanças com a morte e ressurreição de Jesus, quando na realidade eram apenas dois homens, Nimrod e Jesus. Apolo e Hélios. Quem é Hélios? Criança através do incesto entre irmãos de Hipérion, deus do sol e da luz, irmão da deusa da lua. Possui um olho que tudo vê. Segundo a mitologia grega, Hélios foi um dos titãs, filho de Hipérion e Teia. Ele era a personificação do sol, e suas irmãs eram as deusas Selene, a lua, e Eos, a Dawn. Ele dirigia a carruagem do sol no céu diariamente, como foi puxado por cavalos chamado Piróis, Aeos, Aeton e Phlegon. Quem é Apolo? Criança por incesto do deus Sol, céu da luz, Zeus, deus da luz, irmão da deusa da lua, possui o olho que tudo vê. Hélios e Hipérion é um e o mesmo. Após a perda de seus dois filhos, Atum envia uma luz radiante que tudo vê para brilhar sobre as águas e localizá-los, chamados
olho de Ra. O principal centro de culto de Ra foi Luno, lugar dos pilares, e nomeado no texto da pirâmide Casa de Ra, e nos textos hebraicos On. Esse antigo centro de culto egípcio foi renomeado Heliópolis pelos gregos em reconhecimento ao fato de que o deus do sol Ra era Hélios e seu espírito residia ali. Apolo, o sol. Então, se Apolo não é, obviamente, Hélios, então por que ele foi identificado como Hélios no período helenístico e em Roma? Este era o sol que tudo vê, renascido através de Apolo como nova luz? Como Pai, como Sol. Vemos agora um padrão de florescente iluminação manifestando-se através de uma série de mitologias, Sol, Pai, Filho. Será que Apolo continua este tema de passagem da tocha Pai, Filho? Pai da ordem caótica. À medida que seguimos esse rastro obscuro de adoradores do sol, encontramos um mestre órfico, chamado como o primeiro grande matemático, considerado pelos maçons como o primeiro maçom simbólico, avô da filosofia ocidental, pai do heliocentrismo. O que é orfismo? Inclui caracterizar as almas humanas como divinas e imortais, mas condenadas a viver por um período em um círculo doloroso de vidas corporais sucessivas através da metempsicose ou da transmigração de almas. Ela prescreveu um modo de vida ascético que, juntamente com ritos de iniciação secretos, deveria garantir não apenas a eventual liberação do ciclo doloroso, mas também a comunhão com Deus. Acreditava-se ser fundamentada em escritos sagrados sobre a origem de deuses e humanos, e mais tarde influenciaria fortemente o mitraísmo romano. Pitágoras e orfismo. Pitágoras, reverentemente conhecido em toda a maçonaria como o primeiro franco-maçom, ensinou como o principal dogma de sua filosofia o sistema da metempsicose ou a transmigração das almas. Ele ensinou o poder místico dos números e grande parte do simbolismo sobre o assunto que os maçons passam agora é derivado do que lhes foi deixado pelos seus discípulos, pois de seus próprios escritos não há nada existente. Os órficos eram uma seita ascética. O vinho para eles era apenas um símbolo, como mais tarde no sacramento cristal. A intoxicação que eles buscavam era a de entusiasmo, de união com o Deus. Eles acreditavam, assim, adquirir conhecimento místico que não podia ser obtido por meios comuns. Esse elemento místico entrou na filosofia grega com Pitágoras, que era um reformador do orfismo, já que Orfeu era um reformador da religião de Dionísio. De Pitágoras, os elementos órficos entraram na filosofia de Platão, e de Platão na filosofia mais recente, que foi em qualquer grau religioso. Platão escreve que as ideias pitagóricas eram ensinadas em associação com os mistérios órficos. Costuma-se falar de crenças órfico-pitagóricas, sem distinguir as duas. Heródoto escreve que as tradições órficas e ou báquicas são de fato pitagóricas e tão egípcias. Copérnico, muito influenciado pela teoria pitagórica e pela filosofia anti-Deus de Pietro Pomponazzi, o jesuíta Nicolas Copérnicos graduou-se em medicina e direito eclesiástico
e enquanto prosseguia seus estudos de astronomia, optou por derreter suas crenças na astrologia, coleção de sistemas pseudocientíficos de adivinhação baseados na premissa de que existe uma relação entre fenômenos astronômicos e eventos no mundo humano. Seu modelo heliocêntrico não é mais aceito. Galileu. Conhecido como o pai da ciência moderna, Galileu era um astrônomo, mestre e inventor do telescópio. Galileu era um ávido astrólogo e místico. Ele também praticava alquimia e estudava o mundo espiritual. Ele foi citado dizendo que os astrólogos eram todos apaixonados. No entanto, ele secretamente conduziu leituras de horóscopos para os ricos e ensinou astrologia em particular durante grande parte de sua vida, até que ele foi colocado em prisão domiciliar por heresia. Nos deu a fantasia da Terra girando. Kepler. Embora Kepler, cujo sistema heliocêntrico foi o que veio a ser aceito, rejeitou a astrologia do horóscopo tradicional como era praticado em seu próprio tempo. Ele acreditava profundamente na influência celestial e escreveu extensivamente sobre suas próprias tentativas de criar uma astrologia reformada. Ele próprio proclamou regularmente comungar com as forças demoníacas no lado escuro da lua. Sua confidente e mãe foi condenada por mais de 40 acusações de feitiçaria. Newton. Newton tem que ser o pai da física moderna. Mas a parte interessante é que Newton, apesar de responsável pela força mágica chamada gravidade, precisava explicar a física da Terra, gastando mais tempo na alquimia do que na ciência. Acredita-se que a alquimia era, na verdade, seu foco principal. Vamos voltar ao Egito. Parece que continuamos a encontrar o caminho de volta a esta religião egípcia e ao sol original, adorando o culto babilônico. Escuro certo. De acordo com Porfírio, Pitágoras foi admitido no templo egípcio em Dióspolis. Foi aceito e obteve um sacerdócio depois de completar os rituais necessários para a admissão. Ele continuou aprendendo este conhecimento e magia oculta por 22 anos. Se isso não é culto ao sol original o suficiente. Lambritius escreveu que quando Pitágoras foi preso na Babilônia por volta de 500 anos antes de Cristo, ele alegremente associado com o Magoi, e foi instruído em seus ritos sagrados e aprendeu sobre uma mística adoração dos deuses. Ele também alcançou apogeu perfeição em aritmética e música e as outras ciências matemáticas ensinadas pelos babilônios. Influência antiga. O historiador Alfred Possamentier escreve: o teorema de Pitágoras era conhecido muito antes de Pitágoras. George G.M. James escreve: Pitágoras viajou para o Egito e lhe foi ensinado geometria pelos sacerdotes egípcios. Temos as declarações de Plutarco, Demétrio e Antístenes de que Pitágoras fundou a ciência da matemática entre os gregos e que ele sacrificou para as musas quando os sacerdotes egípcios lhe explicaram as propriedades do triângulo retângulo. Mestre das estrelas. Pitágoras tornou-se um grão-mestre da ordem dos magos, núcleo da religião dos antigos caldeus, magos ou homens sábios da Bíblia, Shachan em hebraico.
uma das organizações espirituais mais antigas que já existiu, uma das mais exclusivas escolas de mistério, onde ele era um mestre da astrologia. Após seu retorno ao Mediterrâneo, Pitágoras fundou o pitagorismo, um movimento religioso no qual a educação e a matemática, a ciência, a música e a religião estavam perfeitamente unificadas sob os 9 templos das artes e das ciências. Os seguidores mais cultos, jurados ao sigilo de seus ensinamentos esotéricos e espirituais, eram chamados esoterici. Girando os cosmos, usando seu agora profundo e antigo conhecimento e domínio da matemática, astrologia, misticismo, magia e outros princípios antigos, Pitágoras desenvolveu uma cosmologia bastante sofisticada. Ele e seus seguidores descreveram a Terra como perfeitamente esférica e que corpos celestes, da mesma forma perfeitos, moviam-se como a Terra em torno de um fogo central, o Deus Sol. Resumindo, o heliocentrismo tem suas origens nas escolas dos mistérios da Babilônia, não em fatos científicos. Mas isso o professor de ciência nunca ensinou. Por causa disso, o ateu pensa que crer em ficções espaciais e acreditar que a Terra gira ao redor do Sol é a alternativa lógica e científica para negar a Bíblia e tudo o que contrarie a sua fé, nunca aprendendo que todos os cientistas responsáveis pelas teorias heliocentristas eram crentes em Deus, mas trabalhavam em função do adversário para colocá-lo no centro da criação. Mas isso não aparece nas revistas sobre o espaço. Então, o crente no globo se acha o intelectual, ultra mega master blaster, refutador e mestre de crentelhos alienados, nunca se dando conta que apenas trocou uma religião por outra. A astronomia teórica é para quem se acha intelectual demais para cair no papo de astrólogos, e a astrologia é para quem se acha iluminado demais para admitir que está adorando o Deus Sol, Lúcifer, e seus anjos caídos, estrelas. Pessoas confundem os dois porque a diferença é tão minúscula que no final das contas nem faz diferença. É charlatanismo de qualquer forma. Você imagina que depois de milhares de anos, a ciência deixaria de usar termos de mitologia grega e romana e adotaria nomes mais científicos, mas não fazem isso, porque o sistema heliocentrista é 100% baseado em ocultismo. Então, não teria lógica dar um nome científico para um corpo astral que realmente acreditam que é um Deus. O modelo heliocêntrico é uma forma de adoração pagã ao Sol. A Terra, bola giratória no vasto universo, é a base satânica da teoria do Big Bang. Tudo aconteceu por acaso e não há Deus. Evolução. Você evoluiu da sopa primordial e dos macacos e não há Deus. Ateísmo e religiões pagãs, tudo baseado em torno da adoração ao Sol. É tudo uma construção do ocultismo e é sua própria religião. Não há prova científica real de que estamos girando em uma bola ao redor do Sol. Na verdade, tudo o que observamos aponta para o oposto. O modelo heliocêntrico é uma decepção do diabo
e do oculto para fazer com que os homens adorem a criação e esqueçam de seu Criador. A Terra está comprovadamente estacionária e não se move. O fracasso de Harry provou que era o céu se movendo, não a Terra. Nós estamos estacionados em um plano colocado em pilares sobre uma base firme, exatamente como a Bíblia descreve, com o Sol e a Lua fixados no firmamento. Gênesis 1:16. Até mesmo Edwin Hubble admitiu que tudo o que ele observou apontava para uma Terra geocêntrica, com tudo girando ao nosso redor. Mas ele era um maçom e rejeitou a verdade observável por uma teoria falsa de um universo do Big Bang em constante expansão. Mas não há suporte para isso. Deus nos advertiu sobre Satanás e seu plano de exaltar mais alto do que o trono de Deus. Satanás sabia o tempo todo que a idolatria é um pecado e uma mancha para nossa própria salvação. Independentemente dos mandamentos de Deus, Satanás assumiu a tarefa de enganar o mundo. Ele sabe que seu tempo é curto e o lago de fogo espera por ele e seus seguidores. Satanás mentiu no jardim do Éden para Eva, proclamando que se ela fizesse o que ele disse, ela seria como Deus na terra. Satanás até tentou iludir Jesus no deserto, mas falhou. Através dos séculos, Satanás enganou muitos, dando a homens e mulheres esse status piedoso, mas a prosperidade não vem através de coisas materiais. O que vemos hoje que cresceu significativamente: glorificação de si mesmo, divindade, autoadoração. Este movimento espiritual da nova era para trabalhar nossos egos individuais, fazendo-nos acreditar que somos deuses e não pecadores. Satanás sabe como se infiltrar em nossas mentes, nos dizendo exatamente o que queremos ouvir. Que melhor maneira, então, nos derrotar através do sistema corrompido, desconsiderando as escrituras através da pseudociência e espalhando esse conhecimento antigo recém-descoberto em um momento tão crucial. Agora, a comunidade da nova era, vendo como o globo não pode mais lutar para salvar a si mesmo, quer sequestrar nossas verdades sobre nosso mundo verdadeiro e gerar suas próprias verdades. A filosofia da nova era baseou-se na teoria do universo heliocêntrico, o engano da nova era, e tem sempre a ver com antigos deuses alienígenas visitando nosso planeta e semeando a humanidade. Se as verdades da Terra plana são reconhecidas pelo mundo, isso implica um Criador, que então traz as pessoas de volta a Deus e à sua palavra. E, eventualmente, alguém vai descobrir que esses alienígenas são, na verdade, demônios, anjos caídos e gigantes do velho mundo. Esse tempo todo nós fomos jogados em uma armadilha quando a palavra de Deus nunca mudou. Eles não querem que você saiba disso. Nós não somos deuses. Essa é a mentira de Satanás. Se você preferir acreditar nisso, então você não reconhece qual é a verdade. Eles tomam algumas verdades e as misturam com mentiras. É assim que atraem você. Todos os deuses do nosso passado antigo não tinham poder sobre o único Deus verdadeiro. Uma chave para entender por quanto tempo o mito de um universo global, heliocêntrico e agnóstico foi perpetuado sobre todos é entender
por quanto tempo o Vaticano está envolvido com a observação dos céus até Copérnico, que se tornou católico, foi padre nos últimos anos de sua vida e estudou a lei do canhão. Através da posse de todas as informações vindas dos céus, junto com a NASA, eles foram capazes de orientar e controlar as narrativas que todos nós aprendemos sobre o que é que, na verdade, está acontecendo em nosso universo. Essas narrativas incluem histórias controladas de oposição de avanços científicos de Copérnico, Newton, Kepler e Galileu, que tiveram suas descobertas examinadas pela Royal Society da Inglaterra, que validou a teoria científica no século XIX, assim como o Vaticano. O Vaticano também possui a maioria dos primeiros livros da antiguidade sobre astronomia, além de possuir a maioria das patentes de observatórios celestes. Estranho para uma organização que foi inflexível de um universo geocêntrico. Por que eles montaram os primeiros observatórios no final da Idade das Trevas, que continua até hoje, cerca de 500 anos depois, se eles estivessem tão decididos a manter que a Terra era o centro do universo? Eles, supostamente, crucificaram e queimaram os hereges da estaca como Bruno e exilaram Galileu por tentarem provar que o Sol era o centro do nosso sistema solar, não a Terra. A história diz que Copérnico esperou até em seu leito de morte antes de publicar o trabalho que mudou tudo o que sabíamos sobre a nossa relação com o universo, sobre as revoluções das esferas celestes. Porque eles seriam os primeiros a construir telescópios para olhar para o espaço e continuar até hoje. Porque quando foi preciso, até 1992, para o Vaticano perdoar Galileu. A grande mentira de 500 anos pode ser facilmente entendida pelo fato de que o Vaticano, a Royal Society de Londres e a NASA nazista alemã controlaram todas as informações do espaço sobre o nosso lugar no universo e todas as histórias relacionadas até o dia de hoje. Todas as fotos e histórias do espaço vêm da NASA, mas pouco se escuta dos observatórios do Vaticano a respeito de suas conclusões sobre que seus telescópios mais sofisticados estão descobrindo. Já se perguntaram por quê? A única resposta é que o elenco central e o planejamento querem isso. Na época exata em que a ciência supostamente substituía os ensinamentos do Vaticano de que a Terra era o centro do universo e do sistema solar, a Igreja Católica Romana planejava construir os primeiros grandes observatórios dos céus. Quase na mesma hora exata, em 1609, Galileu Galilei construiu seu primeiro telescópio, aprendendo a moer seu próprio vidro para fazer seu espectador de estrelas. A Igreja detinha a maior parte do conhecimento em livros que haviam sido manuscritos pelos sacerdotes até então. E isto foi seguido pela construção da publicação de livros dirigida pelo Vaticano. De fato, a maioria das primeiras editoras de livros estava em Roma e nos arredores durante os primeiros 100 anos em que os livros se tornaram disponíveis para as massas. Embora a imprensa em 1450 na Alemanha, a Bíblia de Gutenberg foi escrita em latim. Eles controlavam o conteúdo da informação.
Os cientistas da astronomia eram controlados pelo Vaticano, como evidenciado por Copérnico, se tornando um padre católico romano em seus últimos dias, e pela Royal Society de Londres, de propriedade da coroa da Inglaterra. Não foi até 1822 a Congregação do Santo Ofício removeu a proibição da publicação de livros tratando do movimento da Terra de acordo com a astronomia moderna, e o Papa Pio VII ratificou a decisão. Antes de perdoar Galileu, em 1992, o Vaticano, em 1979, montou um grupo de estudo para Galileu. Assim, parece que, embora o Vaticano tenha mantido a maior parte do conhecimento do espaço por mais de 3 séculos com todos os seus observatórios, eles estão apenas na era moderna, começando a examinar os ensinamentos daqueles cientistas que mudaram o curso da história e refutaram seu estudo. O Vaticano estabeleceu um dos primeiros observatórios no século XVI e continuou até hoje, com a recente construção do seu mais novo observatório chamado Lúcifer ou Lucy, dependendo do que você lê. Lúcifer, que significa utilitário de infravermelho, próximo de telescópio binocular grande, com câmera e unidade de campo integral para pesquisa extragaláctica. É um instrumento refrigerado ligado a um telescópio no Arizona. E sim, é nomeado para o diabo, cujo nome em si significa estrela da manhã, e que acontece ao lado do Observatório do Vaticano no Monte Graham, em Tucson. O Vaticano tem colaborações com todas as principais instituições de astronomia, então coordenar como a informação é divulgada é bem coordenado. O Vaticano trabalha de mãos dadas com a NASA e as principais universidades. Esse link é crucial para entender como 500 anos de uma mentira maciça podem ser perpetuados através do Vaticano, da maçonaria e da NASA. Guardiões do conhecimento da astronomia heliocêntrica, o Vaticano. Professores para os novos astrônomos, o Vaticano. O observatório é um dos mais antigos institutos astronômicos do mundo. O interesse papal na astronomia pode ser atribuído ao Papa Gregório XIII, que construiu a Torre dos Ventos no Vaticano em 1578 e, mais tarde, convidou astrônomos e matemáticos jesuítas para estudar os dados científicos e as implicações envolvidas na reforma do calendário que ocorreu em 1582. A partir desse momento, e com algum grau de continuidade, a Santa Sé manifestou interesse e apoio à pesquisa astronômica. Essas antigas tradições do observatório atingiram seu clímax em meados do século XIX, com pesquisas realizadas no Colégio Romano pelo famoso padre jesuíta Ângelo Secchi, o primeiro a classificar estrelas de acordo com seus espectros. Várias ordens religiosas contribuíram com o pessoal e diretores para o observatório, incluindo barnabitas, oratorianos, agostinianos e jesuítas. Por pouco mais de 4 décadas, pesquisas astronômicas foram realizadas, incluindo um proeminente programa internacional para mapear todo o céu. A maneira mais fácil de ver se a teoria do globo é falsa não é necessariamente atacar as fórmulas ou a física dele, mas entender o fundamento do assunto que eles estão usando para formar essas teorias e decidir se a explicação da teoria realmente se aplica ao conteúdo original.
basicamente só porque há uma imagem do globo e uma fórmula da física. Isso não significa que a imagem é real, o que torna a fórmula não requerente. Em outras palavras, uma imagem da NASA, alguns temas discutíveis e algumas coisas inexplicadas não devem ser suficientes para concluir tal teoria como fato. Só porque eles mostram a você um globo e uma fórmula que afirma ser uma possibilidade, não significa que a fundação é factual, o que pode tornar a física envolvida muito precisa, mas não realista para a sustentar em alguma situação. Então, honestamente, entrar nos tecnicismos tanto quanto da física, entre outros, a fim de debater o tópico da Terra globo versus Terra plana é redundante, pelo menos para começar. Comece com a fundação das coisas. A fundação e as origens do heliocentrismo já foram expostas também. E a menos que você seja um pagão, politeísta ou adorador do Sol, não vejo como você poderia seguir essa triste desculpa de uma teoria científica. Se você apoia a teoria de um globo girando em torno do Sol, eu recomendo que você entenda as origens do heliocentrismo e, claro, as origens dos nossos queridos amigos, a NASA.